Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai analisar um documento muito interessante, lá de 1875. Isso mesmo. É um relatório sobre o rio Tapajós, do Ferreira Pena, de uma comissão científica do antigo governo imperial. Exato. E a nossa ideia aqui é focar na história de Itaituba, sabe? Como ela aparece nessas anotações de viagem. Perfeito. Vamos ver como essa localidade, ali na beira do Tapajós, era vista no século XIX. E o curioso é que ele escreveu Current Calamo, né? Como assim? Quer dizer, ele ia anotando as coisas na hora, conforme via. Um registro bem direto, assim, espontâneo. Que legal. Então vamos lá. O relatório coloca Itaituba na margem oeste do Tapajós. E a origem da vila, o que ele diz? Olha, a origem é curiosa. Começou com um acampamento de tropas do governo durante a Revolução de 1835. Ah, é? Tropas? Sim, e essa presença militar acabou atraindo moradores, sabe? Deu um impulso para o lugar, que virou o ponto comercial mais forte do Tapajós na época. Entendi. E isso foi oficializado. Foi sim. Em 1856, uma lei transferiu para Itaituba o título de freguesia e vila, que antes era de Brasília Legal. Uhum. E a Câmara Municipal começou a funcionar mesmo em novembro de 1857. Certo. Então, uma origem ligada a um evento histórico e um reconhecimento oficial importante. Isso faz a gente pensar que ele encontrou uma vila bem movimentada em 1872, quando visitou, né? Pois é, faria sentido pensar assim. Mas é aí que a história fica um pouco mais complexa. Complexa como? Não estava próspera. Então, apesar dessa importância histórica e comercial, o que o Ferreira Pena descreve em 72 é uma vila já meio decadente. Sério? Já? Mas como assim? Ele fala de uma rua principal só, com 37 casas. E o detalhe, muitas já estavam em ruínas. Dessas 37, só 16 eram de telha, o resto de palha. Nossa, que rápido esse declínio aparente. E comércio? Tinha? Bem pouco. Ele anota só 7 estabelecimentos comerciais. E uns 12 regatões, que eram aqueles comerciantes que viajavam pelos rios. Pouquíssimo mesmo. A igreja matriz de Santa Ana ainda estava sendo construída. E a população na vila era pequena também, umas 1.573 pessoas, embora o município todo tivesse quase 8.000. Que diferença? E a infraestrutura, tipo escola? Tinha uma escola pública sim, mas olha, quase vazia. Frequência baixíssima. E por quê? O autor acha que era por causa das distâncias enormes que as crianças precisavam viajar. Era complicado. Imagino. Esse cenário meio abandonado não era só em Itaituba. A vizinha Uixituba, que foi uma missão Munduruku, também estava em ruínas. Tinha só 8 palhoças sobrando das 48 que existiam poucos anos antes, em 1855. Entendi. Um quadro regional meio difícil, então. Mas qual seria a causa principal desse declínio específico de Itaituba, que deveria ser o centro? O relatório dá pistas. Dá sim. Ele aponta diretamente para a mudança econômica, o abandono da produção de guaraná. Ah, o Guaraná era importante lá. Muito. Exportavam bastante até para o Mato Grosso, mas aí trocaram pela extração da borracha. O famoso ciclo da borracha. Exato. Só que, embora a borracha gerasse um comércio grande, o Pena afirma que isso trouxe, na verdade, miséria para o pessoal local, para os naturais, como ele chama. Provavelmente os indígenas e ribeirinhos. Que paradoxo! Mais comércio, mas mais miséria local. Pois é. E, além disso, teve um problema sério de administração. A cobrança de impostos. O que teve? Demorou demais para começar. Itaituba virou vila em 1856, mas os impostos só começaram a ser cobrados para valer em 1869, 15 anos depois. 15 anos. Nossa, quanto dinheiro perdido! Exatamente. O relatório estima uma perda de mais de 140 contos de réis, uma fortuna na época. E ele acreditava que a arrecadação podia até triplicar se fosse feita direitinho desde o começo. Faz todo sentido. Uma combinação explosiva. Mudança econômica que não beneficia a todos e falha administrativa grave. E o ambiente natural de Itaituba? Alguma coisa chamou a atenção dele? Chamou sim. Ele achou a vista da vila bonita, o clima bom, mas alertou para a ocorrência de febres, que ele ligou à qualidade da água e aos hábitos locais, né? Problemas de saúde pública já naquela época. Sim,
Mas o mais fascinante que ele descreve é a geologia, as praias de Itaituba. O que tinham de especial? Eram cheias de seixos rolados, coloridos, e olha que incrível, moluscos fósseis. Fósseis, assim, na praia? Sim, ele até cita nomes. Ortis, produtos, espirifera, e também achou pedaços de sílix, de ágata, uma riqueza geológica que deixou ele maravilhado. Uau, que detalhe interessante! Mistura de natureza e história antiga ali. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, o que esse relato de 1875 nos diz sobre Itaituba? Olha, ele pinta um quadro de um lugar com um passado recente, de importância, né, estratégica, comercial, mas que já em 1872, 75 enfrentava um declínio bem claro. Um declínio ligado a essa troca do Guaraná pela borracha que não trouxe o benefício esperado para a população local. E também por essas questões administrativas, como a demora na arrecadação de impostos. Uma história bem complexa de altos e baixos na Amazônia do século XIX. Exatamente. Mostra bem as dinâmicas da região, né? Como esses ciclos de exploração de recursos naturais podiam mudar tudo muito rápido. Precisamente. E isso, claro, faz a gente pensar, de que forma será que esses ciclos extrativistas, que já eram tão visíveis em 1875, continuam a influenciar a vida das comunidades na Amazônia hoje? É uma ótima pergunta para a gente refletir. Um padrão que talvez se repita de outras formas? Exato. Uma questão que atravessa o tempo, né? Vale a pena pensar nisso.